Olá, boa noite. Estamos aqui dia 5 de setembro, terça-feira. Essa é a nossa segunda live aí do projeto Entenda a Psicanálise. E hoje, conforme havíamos combinado, às 8 horas da noite daremos início a obra, o estudo do texto da Nancy McWilliams, Diagnóstico Psicanalítico, entendendo a estrutura da personalidade no processo clínico. Começamos ontem, aliás, às 18 horas, trabalhando o texto, a interpretação dos sonhos, do Freud. Amanhã nós teremos mais um encontro aqui, trabalharemos a Anna Freud, clássicos da psicanálise, o ego e os mecanismos de defesa. Quinta-feira é feriado, não vamos ter. Na sexta-feira, psicanálise e o amor, com o texto do Erich Fromm, A Arte de Amar. Bom, eu sou o Vinícius Esperança, psicanalista, antropólogo. Eu sou especialista em teoria psicanalítica, em psicologia da infância e da adolescência, em neurociência. Sou doutor em sociologia, sou professor universitário, sou psicanalista, como eu disse, trabalho com clínica na maior parte do meu tempo. E esse é um o projeto Entenda a Psicanálise, cujo objetivo é popularizar o conhecimento psicanalítico. Faremos lives gratuitas no Instagram e no YouTube. Estamos agora no Instagram ao vivo, estamos também ao vivo no canal do YouTube, ou YouTube. O nosso canal do YouTube é Arte do Bem Viver. Também estamos ao vivo lá. Se você ainda não conhece o canal, vá lá. Arte do Bem Viver, nós temos mais de 60 vídeos publicados sobre psicanálise, filosofia, clássicos da sabedoria universal. Tem bastante material publicado lá no Arte do Bem Viver. E temos também a gravação do nosso encontro de ontem sobre a interpretação dos sonhos do Freud. E também quem não puder assistir ao vivo, eu vou colocar amanhã, no máximo até o final da semana, a gravação desta live, que está acontecendo também agora simultaneamente no YouTube. Sobre nosso tema das terças-feiras é psicopatologia, onde trabalharemos o livro que eu considero um livro muito precioso, que me ajudou muito na clínica, que é essa obra aqui, Diagnóstico Psicanalítico, da Nancy McWilliams. A Nancy McWilliams é uma autora importante, uma psicanalista importante norte-americana, e esta obra é extremamente didática e útil para aqueles que querem entender um pouco melhor sobre estruturas de personalidade. Então isso é útil para leigos, é útil para terapeutas, para todos que se interessam pelo assunto, tá? Evidentemente, eu vou falar um pouco sobre isso hoje. A nossa abordagem das psicopatologias aqui é psicanalítica. Então eu vou enfatizar isso para ficar claro, Então, o objetivo destes encontros às terças-feiras é trabalharmos, nos primeiros encontros. Eu vou falar um pouco sobre diagnóstico psicanalítico do caráter, falar sobre níveis de desenvolvimento da organização da personalidade, as implicações disso. Vamos falar sobre processos defensivos primários e secundários. Então, eu vou seguir aqui a proposta da autora da organização dos tipos de caráter. Então, ela propõe 4, 5, 9 tipos de funcionamento, modos de funcionamento ou estruturas de personalidade. Eu acho ótima essa divisão, não é necessariamente a melhor, mas é uma divisão que me agrada. Eu adoro essa divisão, acho útil, não como algo que não possa ser problematizado ou discutido.
Mas o objetivo é falar com liberdade. Nós não estamos aqui... eu não estou aqui dando aula para minhas turmas da universidade, né? Eu estava comentando semana passada, comentando ontem, que neste ano completam-se 10 anos como professor de ensino superior. E esse espaço aqui é um espaço de liberdade. Eu não preciso cobrar presença, não preciso fazer avaliação, não preciso nada disso, né? Então aqui nós estaremos livres para aprender, para estudar juntos sobre os assuntos que nos interessam. O nosso encontro de ontem, eu acho que foi um sucesso, nós tivemos mais de 50 espectadores. Claro, nem todos permaneceram, né? Mas ao longo da transmissão tivemos mais de 50, acho que é um bom passo inicial. Eu já publiquei o vídeo de ontem no YouTube, então já tem gente assistindo a live de ontem, né, que foi sobre a interpretação dos sonhos do Freud. Agora, voltando para Nancy McWilliams, a proposta de organização dos tipos de caráter que ela faz é a seguinte. Ela começa logo pegando fogo, né? Começa com os antissociais. Personalidades antissociais, vai passando pelos narcisistas, esquizoides, paranoides, maníacas e depressivas, masoquistas, obsessivas e compulsivas, histéricas e dissociativas. Acho ótima essa divisão. Alguns autores propõem outras divisões, mas eu vou adotar dela, problematizando, debatendo e discutindo com calma cada um dos tópicos aqui trazidos pela autora. Então vamos lá. Vou trabalhar o livrinho da Nancy McWilliams, capítulo por capítulo, trazendo algumas das discussões que essa autora nos propõe. E ela começa na sua introdução falando que o objetivo do livro é melhorar a prática e não é resolver todos os problemas conceituais e filosóficos dos quais a literatura psicanalítica está repleta. Deixa eu beber uma água aqui. Ontem eu esqueci de beber água e a garganta ficou bem seca. Ela traz algo muito interessante logo na sua introdução, né? E o meu objetivo hoje é trabalhar realmente a introdução. Eu não acho que a gente vai avançar muito, talvez avançar um pouquinho no primeiro capítulo. A autora vai dizer que há um projeto de higienização da linguagem. Acho interessante o que ela traz, né? O que seria isso, né? E ela é uma defensora do diagnóstico, eu também sou um defensor do diagnóstico, e eu não acho que o diagnóstico necessariamente precise ser reducionista, precise enquadrar e mutilar as pessoas em determinados enquadramentos categóricos. Eu acho que para a análise, né, para o tratamento psicanalítico, o diagnóstico, não como algo fechado, né, mas como algo aberto, o diagnóstico como algo que trabalha mais no nível do símbolo, ele pode sim ser bastante útil e utilizado de uma forma muito enriquecedora para a análise. Claro, a gente vai falar sobre isso aos poucos. Num dos nossos encontros, a gente vai responder a pergunta: por que diagnóstico? E esse projeto de higienização da linguagem, tentando, digamos assim, limpar radicalmente a linguagem de categorias, né? Ele pode ter um efeito deletério, né? Mas o fato é que, com o passar dos anos, a autora aponta que a linguagem utilizada se torna pejorativa. Então, nós observamos uma série de transformações da linguagem quando falamos de diagnóstico. Por exemplo, hoje, o que nós chamamos de transtorno de personalidade antissocial, segundo os DSMs, era, no século XIX, chamado de loucura ou de insanidade moral. Mais tarde se cunhou o termo psicopatia, mais tarde ainda se cunhou o termo sociopatia, né? Em relação a questões de sexualidade,
A ideia de homossexualidade foi tratada, homossexualidade não digo aqui como uma patologia, tá? Homossexualidade evidentemente não é uma patologia, já se sabe disso, né? Mas por muito tempo foi pensado como uma patologia na história da medicina, na história da psiquiatria principalmente, onde ela foi vista como inversão, né? Os homossexuais eram os invertidos, com a ideia de desvio, né? E depois, né, o uso do conceito de homossexualismo, né? O sufixo ismo trazendo a ideia de um adoecimento. Então, hoje se pode falar da homossexualidade, né, evidentemente não como uma patologia, né, mas como uma escolha existencial sexual. Né? Escolha no sentido, né, de orientação, tá, gente? Não é no sentido de um dia eu vou escolher ser hétero, ser homossexual, mas como uma das múltiplas possibilidades da experiência sexual humana. Tá? O conceito de hoje, quando se fala de problemas de desenvolvimento, no passado se usava a palavra retardado. Hoje não se pode mais usar essa palavra retardado, mas nós encontramos na literatura da psiquiatria e da psicologia dos séculos XIX e primeira metade do século XX ainda isso. Esse tipo de utilização de linguagem. Né? A autora vai dizer que qualquer fenômeno que tenda a problematizar pessoas, quaisquer que sejam as razões, parece instigar essa perseguição inútil a uma linguagem que não estigmatize. E o fato é que ela aponta também que o rápido consumo e a velocidade com que se deu a distorção e a aplicação preconceituosa dos termos psicanalíticos nas práticas profissionais de saúde mental e longe delas tem sido a desgraça da tradição psicanalítica. Né? E o fato é que tem havido uma simplificação excessiva, né? E isso acaba prejudicando a reputação da psicanálise. É importante e faz parte desse projeto de popularização, né? De não pensar esse assunto como algo que somente é voltado para os iniciados, como um conhecimento secreto, gnóstico, né? Mas, ao mesmo tempo, nós devemos ter muito cuidado com a excessiva simplificação dos conceitos. Né? A autora vai dizer, eu concordo com ela, os conceitos diluem-se à medida que chegam ao senso comum. O termo trauma, como é usado popularmente, perdeu sua dimensão de catástrofe e pode com frequência ser ouvido no sentido de desconforto ou lesão. Nessa frase ela vai falar sobre o esvaziamento do conceito tão rico, o conceito de trauma, né? Que passa a ser utilizado como qualquer coisa. Né? Fui sair para jantar, a comida num restaurante que eu queria, tinha muitas expectativas de ter uma bela experiência gastronômica, mas a comida não estava tão boa, estou traumatizado. O uso no senso comum, né, da ideia de trauma esvazia a riqueza desse conceito e a importância analítica do conceito de trauma. Então nós vamos, evidentemente, resgatar a riqueza conceitual dessas ideias, desses conceitos. Né? Depressão, por exemplo, tornou-se indistinguível de breves períodos de tristeza. O termo síndrome do pânico teve de ser inventado a fim de recuperar as conotações das velhas e úteis expressões neurose de ansiedade e ataque de ansiedade, uma vez que a palavra ansiedade tem sido aplicada tanto para o que alguém sente em um almoço de negócios, quanto diante de um pelotão de fuzilamento. Então, a autora aponta, no uso do senso comum, o esvaziamento desse conceito. Vamos lá. Prosseguindo,
Bom, boa noite para quem está presente. Sejam bem-vindos e bem-vindas para quem chegou agora. Repetindo, estamos ao vivo no Instagram e no canal do YouTube Arte do Bem Viver. Temos espectadores tanto no canal quanto em outro. Na parte 1, vou avançar na parte 1 do livro, em que a autora vai tratar de algumas questões conceituais e começar a responder a questão por que diagnóstico. Bom, uma das objeções ao diagnóstico deve-se à visão de que os termos diagnósticos são inevitavelmente pejorativos. E, de fato, termos diagnósticos podem ser usados de forma objetiva, mas também podem ser utilizados de uma forma insultante. Mas eu pergunto, né? Acho que a pergunta da autora é a pergunta que eu faço para a nossa reflexão. A aplicação cuidadosa e não abusiva dos conceitos psicodiagnósticos aumenta a chance de o cliente obter ajuda? Eu penso que sim, eu concordo com a Nancy McWilliams. A autora traz 5 vantagens relacionadas ao empreendimento do diagnóstico quando realizado de forma sensível e após treinamento adequado. Primeira vantagem do diagnóstico, talvez a maior vantagem, é a sua utilidade para o planejamento da terapia. Né? Então, perceber o funcionamento ou a estrutura da personalidade. Eu sei que os conceitos são diferentes, só que mais para frente eu vou intercambiar os dois, né? Que o meu conceito de estrutura não é tão rígido, tá? Então eu falo estrutura de personalidade, mas no sentido de modo de funcionamento, embora rigorosamente possam ser ideias diferentes. Por exemplo, no tratamento de um paciente masoquista e o tratamento de um paciente depressivo, né? Eles podem muitas vezes ter elementos comuns, mas o tratamento de um depressivo e o tratamento de um masoquista, a partir da nossa posição de analista, é diferente. A nossa abordagem é diferente, né? Então, eu posso, se eu confundir isso, eu posso levar um paciente deprimido a se afundar ainda mais na depressão. Ou posso levar um masoquista a abandonar a análise, né? Se eu tiver uma percepção equivocada. Então, é a partir de um diagnóstico aproximado, né, em que eu planejo o tipo de abordagem e o tipo de terapia. Então, o outro ponto, né, são as implicações em relação ao prognóstico. Em relação ao prognóstico, ou seja, em relação às perspectivas temporais de melhora, de alívio, de restabelecimento. É importante que o diagnóstico, a existência do diagnóstico, para que seja possível uma perspectiva, né, nem que seja aproximada, de melhoria. A autora vai falar sobre a contribuição à proteção dos consumidores de serviços de saúde mental. E hoje em dia nós podemos falar no Brasil sobre a questão dos direitos. Né? O diagnóstico ele pode contribuir decisivamente para que o sujeito seja um sujeito de direitos especificamente relacionado àquele diagnóstico. E a gente fala aí, né, de possibilidade, né, possibilidades mínimas, né? Nem que seja poder ter mais tempo para fazer uma prova, até questões mais complexas, né? Como direito a uma pensão, como direito a um tipo de regime especial numa universidade, entre outras coisas, né? Elas relativas à própria pessoa que é diagnosticada quanto aos seus cuidadores. A quarta vantagem é o seu valor em capacitar o terapeuta na transmissão de empatia, acho ótimo isso, e a quinta é seu papel na redução da probabilidade de pessoas facilmente perturbáveis fugirem ao tratamento. Então, no processo diagnóstico, exceto em casos de crise,
a autora vai propor que as sessões iniciais com o cliente devem ser usadas para coleta extensiva de informações objetivas e subjetivas. Vamos lá. A autora defende, né, e aí os cânones da psicanálise também vão defender isso, né, que as primeiras sessões sejam sessões voltadas para a entrevista, sessões iniciais, né? Eu acho isso, dentro de uma perspectiva mais clássica, muito bom. Mas também, pensando em termos de prática clínica, eu entendo que hoje em dia é muito difícil sustentar 4, 5 sessões iniciais simplesmente com entrevista. Para decidir se você aceita a pessoa para análise ou não. É muito comum que nas primeiras sessões a pessoa já chegue despejando suas dores, seus traumas e não suporte tantas sessões, né? Então é possível que, e é muito comum, eu digo que na minha prática clínica é mais comum que as primeiras sessões sejam voltadas para explicar o que é uma análise, para que a pessoa traga sua queixa, fale sobre ela, a sua queixa seja exposta, para em algum momento, se preciso for, fazer uma entrevista diagnóstica mais formal. Em alguns casos, né, a estrutura de personalidade já fica muito clara nas primeiras sessões, né, tornando até essa entrevista mais detalhada desnecessária. Para outros casos, não. A questão é mais nebulosa, é mais difícil de ser pescada e uma entrevista, em algum momento, pode ter grande valor. Então, vocês perceberam que eu problematizei conscientemente a obrigatoriedade de, nas primeiras sessões, fazer fazer o que se chama de entrevista. Muita gente pode, né, achar muito equivocado, mas eu coloco minha cara a tapa e fala muito da minha prática clínica a respeito de quem age diferente, né? Meu objetivo aqui não é dizer como tem que ser feito, mas apenas problematizar e propor diferentes percepções, né, diferentes abordagens. E aí, pessoal, entra na questão do uso do DSM-5 hoje. Nós estamos no DSM-5, né? Os DSMs são os manuais diagnósticos estatísticos de transtornos mentais, né? O CID, os DSMs são produzidos pela Associação Psiquiátrica Norte-Americana, Associação Psiquiátrica dos Estados Unidos, o que já é algo problemático. E os CIDs, né, a Classificação Internacional de Doenças, é um documento produzido pela Organização Mundial da Saúde. O DSM é chamado por muitos hoje de Bíblia da Saúde Mental, como se ele tivesse algum tipo de status evidente. Eu tenho muito problema com isso, né? Para quem é da psicanálise sabe que a psicanálise tem uma terminologia própria. Os primeiros DSMs, eles usavam a terminologia da psicanálise, depois há um rompimento dos DSMs com a psicanálise, né? E em alguns casos até mesmo uma briga, né? Uma briga, embora ainda haja alguma herança da psicanálise no uso dos DSMs, né? Mas a autora faz muitas críticas aos DSMs, e eu vou elaborar algumas dessas críticas aqui. Eu acho importante conhecer, acho importante que o profissional de saúde mental conheça, saiba o que está lá, mas não pode ser visto como algo que tenha um status epistêmico evidente. Algo que seja pronto e acabado, como se fosse uma Bíblia. Bom, está ali, tem que ser seguido, né? A autora traz algumas críticas, né? Entre elas, vou trazer as delas e vou trazer outras. A primeira crítica da autora é que falta ao DSM uma definição implícita de saúde mental ou bem-estar emocional.
A segunda é que, essa é bem pesada, apesar de um sincero esforço para aumentar a validade e a confiabilidade, ainda assim, a validade e a confiabilidade dos DSMs pós-1980 tem sido decepcionante. E terceiro, apesar de... Não, tem quarto, né? Apesar de o sistema DSM ser frequentemente chamado de um modelo médico de psicopatologia, nenhum médico equipararia a remissão dos sintomas com a cura da doença. Em quarto, muitas das decisões sobre o que incluir nos DSMs pós-1980 e onde incluir parecem, em retrospecto, ter sido arbitrárias, inconsistentes e, essa é pesada, influenciadas pela indústria farmacêutica. Isso não é teoria da conspiração, né, gente? Há muito material, muitas pesquisas que apontam essa próxima relação da produção, da construção dos DSMs pós-1980, e aí, né, já está se preparando a produção do número 6 já, e há uma multiplicação enorme de transtornos, cada vez mais transtornos, né? E o quanto, né, o lobby da indústria farmacêutica por trás da produção dos DSMs é um elemento decisivo, né? Eu estou olhando aqui, a Carol está falando que atualmente o neuro, encheram o CID de neuro nessa atualização. Verdade, né? Verdade. E tem muito material que pesquisa isso, né? O quanto o lobby da indústria farmacêutica é decisivo para a multiplicação de transtornos, né? Então, se qualquer um de nós preencher lá, em algum momento da vida, aquele checklist de sintomas, a gente vai sair, cada um de nós vai... Acho que ninguém vai sair de lá incólume. Nós vamos sair dali pelo menos com 3 ou 4 transtornos. Há trabalhos que apontam isso, né? A da população em geral, né, preenchendo aquilo ali, provavelmente todo mundo vai sair dali com transtorno. Isso nos traz um problema muito importante. E o que nos leva ao texto clássico do Georges Canguilhem, O Normal e o Patológico. Se a maior parte da população é enquadrada no conceito de transtorno, o normal é o transtorno. O transtorno não é mais a exceção. Então, eu acho que isso é um ponto interessante. Um dia eu quero trazer um bate-papo, um estudo sobre esse livro, O Normal e o Patológico, do Canguilhem. Acho que todo mundo que trabalha com saúde mental tinha que ler esse livro. Influenciou muito Foucault, né, e muita gente posteriormente. Outras críticas ao DSM que eu faço, né, outros autores fazem, e que não estão propriamente aqui na Nancy McWilliams, é a primeira medicalização excessiva, né? Segundo, são as lacunas e imprecisões nos critérios diagnósticos. Tem muito material sobre isso, muitos estudos sobre isso. E vale destacar, gente, que nem todas as associações psiquiátricas no mundo seguem a associação americana como se isso fosse uma bíblia, né? Nós não podemos desconsiderar o fato de ter sido algo proposto e construído por psiquiatras norte-americanos, inseridos em uma determinada cultura, inseridos em um determinado contexto, inseridos em um determinado sistema de saúde e seguros de saúde que é muito diferente do nosso, é muito diferente de outros lugares. Nós não podemos descontextualizar o DSM como se ele tivesse vindo de um ambiente mágico, pronto, não. Ele é produto daquele sistema de saúde norte-americano. E simplesmente transplantá-lo para outras realidades é, no mínimo, problemático. No mínimo,
problemático. A questão do conflito de interesses é uma outra crítica que eu faço, né? E aí envolve a questão do lobby da indústria farmacêutica, né? É muito vantajoso para a bilionária indústria farmacêutica a multiplicação de transtornos, sendo que para cada transtorno ela produz um remédio específico. Para quem gosta de literatura, me lembra muito o Aldous Huxley, O Admirável Mundo Novo, em que ele imagina um futuro onde uma sociedade profundamente medicalizada, onde eu acordo meio triste, eu tomo um remédio para ficar feliz. Se eu ficar excessivamente feliz, eu tomo um remedinho para poder, né, voltar para o estado de normalidade, e há uma pílula para cada situação da vida. Essa é uma perspectiva bastante assustadora. A outra crítica aos DSMs é a questão da falta de base biológica. Mas eu não vou entrar tanto nesse mérito. Eu acho que a gente já está aí com 32 minutos. Só mais um ponto aqui que eu acho interessante, que é um comentário da autora sobre o sutil efeito social do diagnóstico categórico. O diagnóstico pode contribuir para um tipo de autoestranhamento, a reificação dos estados do self, para os quais a pessoa implicitamente renega a responsabilidade. Vou explicar isso daqui. Buscar um diagnóstico, em alguns casos, aliás, em muitos casos, né, e quem trabalha com clínica, né, recebe o tempo inteiro pacientes na primeira sessão já querendo sair com um diagnóstico. Alguns, inclusive, já chegam com seu autodiagnóstico. Então, eu recebo o tempo inteiro borderlines, borderlines de Google, né? Borderlines, maníacos, depressivos, né? E outros tipos de funcionamento. Borderline, então, bastante. Eu sou borderline. Falei, é mesmo? Então me conta por que você é borderline. E a pessoa vai lá no Google, né, e ela vai marcando, eu sou assim, 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 assado. Não, logo eu sou borderline. Mas, gente, muitas vezes a busca por uma categoria diagnóstica, e aí já vou estar fazendo aqui o advogado do diabo, né? Pensando no lado do paciente. Pode ser uma forma de se desimplicar dos processos da vida. A gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. O que eu quero dizer? Por vezes, algumas pessoas buscam um diagnóstico, buscam se enquadrar em uma determinada categoria diagnóstica para que ela possa se eximir da sua responsabilidade pessoal. E ela passe a atribuir todos os seus fracassos, atribuir toda a sua miséria, atribuir todas as suas dores, e ela vai entender que ela não tem nenhuma responsabilidade sobre esse processo. A culpa é daquele nome, aquela categoria diagnóstica. Isso também é algo que vale a pena nós pensarmos, refletirmos e termos muito cuidado, né, na aplicação do diagnóstico. Nossos encontros, acho que está bom por aqui, já temos aí 34 minutos de live. O meu planejamento é que as lives durem no máximo o tempo de uma sessão de análise, 50 minutos. Pode ser que eu me empolgue, a gente passe algum dia, mas não quero me estender demais. No próximo encontro, na próxima terça-feira, nós vamos avançar. Falaremos sobre planejamento do tratamento, implicações prognósticas, proteção ao consumidor, a comunicação da empatia, prevenindo fugas do tratamento, vantagens adicionais, limites da utilidade do diagnóstico, e a gente para por aí no nosso próximo encontro. Amanhã nós estaremos juntos para as 17 horas amanhã, para trabalhar clássicos da psicanálise, o ego e os mecanismos de defesa da Anna Freud. Na quinta-feira é feriado, não teremos live.
Na sexta-feira, imperdível, Psicanálise e o Amor. Trabalharemos a arte de amar do psicanalista Erich Fromm. Obrigado por quem esteve presente nessa live. Um beijo grande a todos e todas. Essa live ficará disponível no Instagram, né? Ela fica lá acho que fica por 24 horas disponível. E se você quiser indicar para alguém, quiser assistir depois com calma, você pode assistir. Se você não conseguiu, ela estará disponível no canal do YouTube até o final da semana. Eu vou só editar, deixar bonitinho, acertar o som e postar lá no meu canal do YouTube. Quem não conhece o meu canal, é o canal Arte do Bem Viver. O link do canal do YouTube está aqui na minha página no Instagram. Só você entrar ali em links disponíveis, clicar ali, que você entra no meu canal do YouTube. Lá tem mais de 60 vídeos publicados e esse vídeo também estará lá disponível. Bom, obrigado. Até amanhã.